Graça e paz, igreja. Amém? É muito bom poder estar aqui essa noite, né? Para poder glorificar, bendizer o nome do nosso Deus, exaltar aquele que todos os dias, ele sempre tem uma forma carinhosa, especial de comunicar, de te comunicar e nos comunicar o quanto ele nos ama. É verdade ou não é? Só de você levantar essa manhã já é um motivo de você estar agradecendo a Ele. Amém? Interessante a passagem que foi lida aqui na abertura do culto, quando fala ali em Efésios, né, e não se embriagueis com vinho, mas se enchei-vos do Espírito Santo. É uma passagem que fala muito comigo. Primeiro que ali Paulo está dando uma ordem. Ele fala: não se embriague com vinho, que é o pecado, mas se enche do Espírito Santo. Ele está falando, é para você se encher. E em seguida ele começa a dar instruções de como, depois que você se cheio do Espírito Santo, o que fazer. E ali ele começa a falar automaticamente da comunhão. E ali ele deixa bem claro que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, isso vai afetar diretamente a nossa coletividade. A nossa adoração não vai ser uma adoração individual. A nossa busca, ela já não vai ser uma busca individual dentro da congregação. E sim, nós vamos começar a ter uma visão de igreja, de corpo, de um só povo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar um pouco aqui sobre o nosso coração. O nosso coração revela aquilo que nós somos. Mas antes de começar a ministração, gostaria só de lembrar a igreja que nesta sexta-feira, a partir das 19h30, está começando o curso de imersão na Bíblia. São só 42 vagas e a boa notícia é que muita gente se inscreveu e a má notícia é que só temos agora 5 vagas. Então, se você se interessa em aprofundar mais na Bíblia, aprender novas metodologias simples e profundas para você buscar mais a Deus, eu convido você a estar nesse curso de imersão na Bíblia, que será sexta-feira a partir das 19h30 e sábado durante todo o dia. É um valor de R$65. Mas eu não posso. Converse que a gente dá um jeitinho, mas não perca a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Amém? Para essa ministração, né? Eu não gostaria, assim, fique à vontade, né? Mas eu gostaria que a igreja estivesse mais juntinho um pouquinho, se você pudesse sair um pouco de trás, vir à frente. Não fica sozinho durante essa ministração, vocês vão entender, amém? Não vale ficar sozinho. Se vê alguém sozinho, senta próximo aí, mesmo não conhecendo, amém? Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11. Você que trouxe tua Bíblia, você que tem um dispositivo, leia Bíblia no celular, no iPhone, no Android. Amém? Diz assim a partir do versículo 11: para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tem limites em nós, mas está ilimitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo como a vós, a filhos, dilatai-vos também vós. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelos cânticos entoados, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu vou te pedir que essa palavra aqui não seja ministrada por mim, mas seja ministrada pelo teu Santo Espírito. Pai, que nós possamos ser impactados, tocados pela tua palavra nessa noite, que não possamos sair da mesma forma que entramos, mas possamos sair tocados por ti, Pai, revigorados por ti. Essa oração que eu te faço, te agradecendo por tudo,
em o nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sei que é quarta-feira, janeiro é época de férias, por mais que nós trabalhamos assim, né? Janeiro a gente quer relaxar, quer descansar, mas procure não dormir, tá? Por favor, não durma na ministração. Essa é uma passagem muito interessante, porque ela se trata de um contexto de defesa. Paulo está enviando a sua segunda carta para a igreja de Coríntios, e nesse trecho da carta, se você for analisar alguns versículos anteriores, eles estão contestando o ministério apostolado de Paulo. Eles estavam questionando se Paulo realmente foi chamado por Deus. Estavam questionando a fé de Paulo, estavam questionando o chamado de Paulo. Tudo que você imagina aí de questionamento, a igreja de Coríntios aqui levantou contra a vida de Paulo. Aí o interessante é que Paulo, nesse trecho da carta, ele começa a defender o seu ministério, mas ele não começa a apresentar provas cabíveis. Ele não precisou mostrar um registro que ele foi consagrado apóstolo, ele não precisou mostrar testemunhos que Deus encontrou ele. Ele não precisou, mas ele usou uma tática muito interessante com a igreja de Corinto. Ele abriu o coração dele. Ele preferiu absorver as acusações e preferiu responder a essa acusação abrindo o coração dele para a igreja de Corinto. É um desafio. Eu gosto muito de um dizer de Agostinho, está no livro dele, as confissões dele. No 5º capítulo tem um trecho que eu quero ler aqui, que tem muito a ver isso que Paulo fez, que Agostinho fala assim: que um espírito fraterno ame em mim o que ensinas a amar-se lamentemente em mim, o que ensina a lamentar. Que faça isto um espírito fraterno, não um estranho, não os alheios, cuja boca fala a vaidade e a sua destra é a iniquidade. Mas esse espírito fraterno que ao provar-me se alegra por causa de mim, e ao reprovar-me por mim me entristece, porque quer me aprove, quer me desaprove, tem amor por mim, revela-me a mim a tais pessoas. O que Agostinho está falando aqui nesse trecho, está falando o seguinte: que o Espírito Santo revele quem eu realmente sou, e que as pessoas da minha congregação, que as pessoas à minha volta saibam quem eu sou, saibam quanto eu sou reprovado, quanto eu sou falho e quanto eu preciso do Espírito Santo. Agostinho está falando aqui que ele está abrindo o coração dele simplesmente para Deus revelar aquilo que ele é, simplesmente entre os dois. Mas ele falou: não, eu preciso que a minha congregação, que as pessoas à minha volta vejam quem realmente eu sou, o quão falho eu sou, o quão pecador eu sou, o quanto minhas atitudes reprovadas também são. E é através desse gancho da carta de Paulo para Coríntios, esse gancho desse trecho da carta de Agostinho, do livro dele, que eu quero começar essa mensagem. A pergunta que eu quero começar essa mensagem é: como está o seu coração? Primeiro, diante de Deus e diante com teu irmão. Primeiro, se você for analisar a carta aqui de Coríntios, Paulo, ele está abrindo o coração dele, não para aumentar uma contenda, mas sim para começar uma nova comunhão, um novo diálogo. Agora é interessante, eu preciso que você entenda o que significa o coração na antropologia bíblica, na Bíblia. Primeiro, o coração ela aparece mais de 800 vezes só no Antigo Testamento, para você ver como é importante o coração. Primeiro, o coração simboliza o que você é. O coração na Bíblia é aquilo que é o mais precioso, aonde todas as decisões são passadas, são transmitidas conscientemente e inconscientemente, passam no coração. Então o coração é você.
Quando a Bíblia está falando que Deus está olhando para o teu coração, quando a Bíblia está falando que Deus quer tratar o seu coração, Ele quer tratar o teu caráter, Ele quer tratar você por inteiro. É importante entender isso. Aí entra o grande obstáculo. Para abrir o nosso coração, é necessário revelar quem eu sou. Eu vou precisar expor aquilo que precisa ser tratado e moldado na minha vida. Aí entra o grande dilema da nossa vida. Eu não gosto de mostrar quem eu realmente sou. Primeiro que nós não gostamos de ser julgados. A verdade não é, eu não gosto de ser julgado. Mas se deixar eu vou julgar. É ou não é? Somos seres julgadores, mas detestamos ser julgados. Então quanto menos eu abrir o meu coração, quanto menos eu camuflar quem eu realmente sou, menos julgado eu vou ser. Não é a nossa defesa? Nós usamos uma santidade para fazer uma envoltura no nosso coração, para não revelar quem eu sou. Das 800 bases do Antigo Testamento que falam sobre o coração, de quem você realmente é, eu quero destacar 3 nessa mensagem. E vamos chegar no ponto principal que eu quero. A primeira, ela está em Oséias capítulo 3, versículo 18. Já citei ela uma vez numa ministração aqui. Eu gosto muito dessa passagem. Era um contexto ali da traição do povo com Deus. Um contexto ali da traição também da esposa ali de Oséias com ele. E Oséias tem um diálogo com Deus. Aí Oséias fala: Senhor, o povo te traiu. Mesma coisa comigo, o que o Senhor vai fazer, o que eu vou proceder? Aí Deus fala: Oséias, eu vou levar o meu povo para o deserto, e como uma ursa atrás dos filhotinhos, eu vou arrebentar, eu vou ir atrás, e vou abrir a envoltura do coração do meu povo, e vou tratar a ferida. Eu quero destacar aqui que Deus fala da envoltura do coração, as camadas que nós criamos. É impossível Deus tocar no teu coração, é impossível você ser cheio do Espírito Santo se você ainda permite que camadas fiquem em volta do seu coração. Muitas vezes nós estamos no deserto, Deus está bradando: arranca essa envoltura do teu coração e permita que eu trate na raiz. Só que o deserto, ele tem 2 pilares interessantes. Primeiro, o deserto é um lugar que a gente não gosta. É verdade, não é? Você gosta de passar pelo deserto? A gente dá glória a Deus porque sabe que vai na terra prometida. É ou não é? Mas se Deus te perguntar: filho, tu quer passar pelo deserto? Você fala assim: eu preciso. Tu não vai. Eu particularmente falo: não vou. Dá a volta. O deserto nós não gostamos, não queremos passar, mas quando estamos no deserto, no momento de tratar a nossa raiz, nós começamos a se contentar com o maná. E não permitimos que Ele trate a nossa raiz. Aí sabe o que acontece? Aquela questão da sua vida que vira uma montanha russa, que nunca é resolvida, ela não vai ser mesmo, vai continuar indo e voltando. Porque você se acomodou e não abriu a envoltura do seu coração. Se contenta com um culto que você se arrepiou. Você se contenta com umas bênçãos que acontecem durante o dia, que é natural na vida daquele que busca Deus. Mas o raiz do problema, a raiz do que Deus quer tratar, o que é você não quer abrir seu coração. Para sair do deserto é necessário você rasgar o teu coração e falar: Deus, trata a raiz. Amém ou não amém? A segunda é uma muito conhecida. É 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Quando Samuel vai ungir ali Davi, ele chega na casa do pai de Davi.
E começa a vir todos aqueles irmãos fortes, tipo eu, assim, sabe? Porte de soldado, porte atlético. Misericórdia, né? É pela fé, tá? Eu já malhei, tá, igreja? Não parece não, mas eu já malhei na vida. E aí Samuel, ele começa a falar: Senhor, é esse cara aqui, esse é o guerreiro, esse é o rei. Aí Deus fala um negócio para Samuel: olha, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Lembra que o coração é quem você é? Deus olha o teu caráter. Deus olha aquilo que precisa ser moldado, aquilo que é bom. Ele olha para aquilo que Ele soprou em você, que é a vida dEle. Ele olha para a tua identidade. E ali Deus separou Davi, o esmirradinho. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos dentro da instituição, nós estamos como um corpo, mas nós não olhamos o nosso próximo com a ótica de Deus e olhamos com a nossa. Esse é mais um motivo porque a gente trava no deserto. Você reparou que no deserto não era só um que murmurava? Um puxava, o resto tudo ia atrás. É ou não é? Muitas vezes nós entramos aqui e começamos a escolher nosso grupo seleto. E quando uma pessoa não participa desse nosso grupo seleto, a nossa ótica não é nada divina, é uma ótica totalmente carnal e individual. E começa uma murmuração contra o próximo. Você está olhando para o homem ou está olhando para o caráter, para aquilo que Deus soprou? A terceira passagem, eu quero destacar aí Jeremias capítulo 17. É a passagem que eu gosto de falar, que é a passagem do crente traído. Quer ver? Como não vou lembrar, aquela passagem que Jeremias fala: maldito o homem que confia no seu coração. É, não é? Enganoso é o coração do homem. Não é passagem de crente traído? Eu fui confiar naquele irmão e ele me traiu, agora eu vou trancar meu coração. Se você olhar o capítulo 17, versículo 1, primeira coisa que ali Deus está falando, com Jeremias falando: o pecado do meu povo está com uma lança apontada dentro do coração. O pecado do meu povo está em quem eles são. Eles esqueceram do que deixaram, eles esqueceram aquilo que eles nasceram para fazer. Eles estão com uma falha no caráter deles. Eles estão num contexto totalmente idólatra, estão adorando aquilo que eles querem e esqueceram da minha presença. E lá embaixo ele fala: maldito homem que confia no coração dele. Ou seja, maldito homem que confia em si mesmo. Porque pelas suas atitudes emocionais, ele vai ir para longe de mim. E o texto continua falando que eu, o Senhor Deus, esquadrinho e conheço o homem. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que se conhece o suficiente para caminhar sozinho. A gente acha que a gente se conhece o suficiente para tomar atitudes dentro do reino. E esquecemos que Ele nos fabricou, nos conhece muito mais. É Ele que molda, é Ele que trata, é Ele que vai trazer a unidade perfeita. Não é minha ótica, não é o meu tempo de experiência, mas sim é Ele que me conhece, é Ele que precisa reger e conduzir os meus passos. Sabe, Deus tem colocado muito no meu coração o contexto da idolatria, que tem surgido muitas vezes em nossos corações.
Sabe, a gente transferiu o contexto idolatria para algumas coisas externas, mas o maior problema, o maior perigo é a idolatria que o nosso coração, o que nós temos construído dentro de nós mesmos. Muitas vezes essa idolatria é aquilo que você não quer que seja tirado de você. Pode ser o teu cargo de liderança, pode ser a tua experiência, pode ser os teus bens, pode ser tantas outras coisas que estão acima de Deus. E sabe o que é o interessante? Quando eu vejo o contexto de um coração idólatra nos dias de hoje, eu automaticamente vou em Isaías, ali capítulo 6, quando Deus fala para Isaías: Isaías, você vai pregar para um povo que não vai te ouvir, você vai pregar para um povo que não vai te ver, você vai pregar um povo que não vai saber comunicar contigo, porque eles estão com aquilo que eles adoram. Sabe por que muitas vezes nós estamos andando de acordo com a nossa vontade dentro da igreja? Porque nós não estamos vendo, não estamos falando e não estamos ouvindo como deve ser ouvido realmente. Porque falta um tratar no nosso coração. Amém? O amém está murcho. Amém? A idolatria do nosso coração sabota a verdadeira felicidade em Cristo. Sabe, às vezes a gente vem tanto, querer uma palavra de Deus para satisfazer, para te dar uma direção para algo específico que Deus vai dar, Ele te ama. Mas quantas vezes essa direção, essa palavra é porque você quer ouvir algo que satisfaça aquilo que você realmente quer? A envoltura no seu coração. Sabe, quando eu começo a olhar para o coração, a gente vai chegar na coletividade, amém? Nem cheguei na coletividade ainda. Quando eu começo a olhar o coração, já me vem uma imagem de altar. Porque quando eu vejo Deus agindo, quando eu vejo ali, depois de Atos capítulo 2, o agir do Espírito Santo de Deus, eu nunca vejo Ele agindo no externo, mas sempre vejo Ele agindo aonde? No centro, na raiz do problema, o coração. É verdade ou não é? É o coração onde Deus vai fazer a obra completa. Não é naquilo que você quer, mas naquilo que Ele sabe que é necessário para a tua vida, para a sua caminhada dentro do reino. Você quer aprender a andar e crescer no reino? Abra o coração. Vai ter a música aqui, né? Abra o coração e deixa a música entrar, né? Abra o coração. Sabe o que é interessante? Nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo usa um termo grego que chamou muito a minha atenção, que é o termo estocoronel, que é abrir no coração e não oprimindo. Interessante, né? Ele está abrindo o coração e não está oprimindo o coração dele. Ao contrário, ele está libertando o coração dele. Sabe qual é o problema? A gente toma pedrada do dia a dia, a gente é contestado, a gente é julgado. A nossa primeira atitude é criar mais camadas para o nosso coração, em vez de a gente tirar mais elas e expô-la. E sabe qual é o pior disso tudo? Para Deus já é muito difícil a gente querer expor o nosso coração, é verdade ou não é? O mais difícil ainda é quando você tem que expor seu coração para o teu irmão, que é a mesma coisa que você. E é isso que Paulo está dando um exemplo fazendo aqui. Eu estou tomando as pedradas, eu tenho os motivos para ser oprimido, mas eu estou abrindo meu coração para que meus irmãos vejam quem eu sou e o que Cristo é em mim. E depois ele utiliza entre o versículo 11 e o versículo 13 uma outra expressão grega que me chamou a atenção, que é a expressão splagnon, que é entranhas. Se você for olhar
ali no Antigo Testamento, a emoção não estava ligada no coração. O coração é quem você realmente é. Mas quando se tratava de entranhas, a palavra estranhas, está falando de afeto, a emoção. Eu estou abrindo meu coração, estou me envolvendo, estou tendo uma atitude para estabelecer uma ponte entre mim e o meu irmão. Independente do meu tempo de igreja, independente se ele é diferente a mim em algumas ideias, ele faz parte do meu reino. Então estou abrindo, estou agindo para que haja uma comunhão, para que o Espírito Santo possa agir. Amém? O nosso problema é que a gente consegue até abrir o coração, mas você estabeleceu uma ponte para que haja uma comunhão naquele que te ofendeu, é muito difícil. Porque o nosso coração, a nossa natureza, ele é uma natureza egocêntrica, independente da idade. Você sempre vai ter razão. Quando eu vejo que eu tenho razão, eu lembro quando Jesus ele fala para os discípulos: a justiça de vocês não passa de um trapo de imundície. A gente não vive as promessas do reino porque a gente ainda está vivendo de acordo com a nossa justiça própria, de acordo com a justiça do nosso coração. Paulo tinha todos os motivos. Quem vocês pensam que são? Eu sou o grande Paulo, discipulei tantas pessoas, eu tenho um ministério, pessoas sabem que eu fui chamado pelo próprio Cristo. Pergunta os outros discípulos que estiveram com Cristo quem eu sou, que eles vão te falar. Ele tinha todos os motivos para bater o pé e deixar todos quietos. Era a justiça correta, não era? Para fazer, para justificar. A ótica humana. Espera, eu vou mostrar quem eu sou. Mas do reino é diferente. Amém ou não amém? Para finalizar essa mensagem, eu quero fazer um rápido paralelo. Em João capítulo 13, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. Amém? É uma passagem muito linda, não é? É tão linda quando a gente até ministra ela, a gente vem, lava o pé do irmão, é uma coisa muito linda, eu choro demais, né? Meu Deus do céu, quer ministração me fazer chorar quando você lava o pé para falar que você tem parte com o irmão, é muito lindo. Só que eu quero fazer alguns paralelos aqui. Na passagem de João capítulo 13, Jesus está começando a lhe lavar os pés dos discípulos. Aparece uma figura que se chama Pedro. E que o Pedro fala no momento ali de lavar os pés: não, o meu pé o Senhor não precisa lavar. Meu pé tu não vai lavar. Não é um discurso verdadeiro? É um discurso verdadeiro. Mas no discurso verdadeiro dele, mostrou o coração rebelde dele. Muitas vezes nós temos discursos verdadeiros dentro da comunidade, dentro do corpo, mas o nosso coração está mostrando a nossa rebeldia. Todos ali estão lavando o pé bonitinho, Pedro se manifesta, depois ele toma aquela de Jesus, ele fala: então pode me lavar inteiro. É bem a gente, né? A gente faz o nosso discurso, faz a nossa revolução santa, Jesus, Deus dá aquela que quebra as pernas, você já está no altar chorando. É, não é? Aí o interessante, que eu começo a olhar para esse texto. Amém, glória a Deus, Jesus não está voltando ainda, tá? Está chegando, mas ainda não é o momento. É que Jesus não precisava lavar os pés dos discípulos. Primeiro, se você for olhar no contexto, eles já estavam todos de banho tomado, todos estavam limpinhos, porque eles estavam ali no momento até festivo, podemos dizer. Só que o interessante, a prática deles sempre lavarem os pés. Primeiro, eles andavam descalço, era terra, certo? Né? Terra, lavava o pé. Só que eu comecei a analisar porque Jesus enfatizou tanto, porque ele precisava lavar o pé. Primeiro, se você não lavasse os pés constantemente, naquela época, ele ia começar a criar feridas,
E a ferida, ela impede de você caminhar. A ferida no pé não permite que você caminhe. Aí Jesus estabelece um processo, é o seguinte, Jesus estava falando o seguinte: olha Pedro, olha os discípulos, vocês sozinhos, vocês podem lavar os pés de vocês, não tem problema nenhum, mas para você ser participante do meu reino, para você ser participante do meu corpo, é necessário que um cuide do pé do outro para que caminhem juntos. Ou seja, é fácil eu rasgar o meu coração sozinho, é fácil eu abrir meu coração sozinho para que ele possa ser limpo, mas é muito difícil quando eu preciso abrir o meu coração para o meu irmão em Cristo Jesus. E quando eu não abro meu coração, eu rasgo e mostro quem eu sou, a coletividade, o agir do Espírito Santo não vai acontecer. O Espírito Santo vem para a coletividade da igreja, os dons são para a coletividade da igreja, o Evangelho não existe espaço para cavaleiro solitário. E essa é a grande resposta que eu obtive de uma pergunta que eu tenho feito há muito tempo para Deus: Senhor, por que o Brasil, parou aí? Por que o Brasil ainda não viveu um avivamento extraordinário? E a resposta foi: porque eles ainda não estão agindo na coletividade. A individualidade impera em nossos corações. Não é mais fácil eu lavar os meus pés, sarar as minhas feridas, caminhar, do que eu parar, lavar os pés do meu irmão, ajudar ele com o coração, com quem ele é, o que ele precisa, e depois prosseguir e caminhar junto com ele. É mais fácil eu engatar primeiro e já depois ir a 160 por hora e deixar o meu irmão que está 40 para trás. É uma mensagem muito difícil, porque eu abri o meu coração, pessoas próximas me traíram. Amém. Se não dá para tocar, amém. É muito difícil. Eu fui traído, confiei, pisaram em mim, me machucaram. Eu sei o que é isso, passei por muito. Mas também machuquei muita gente também com o meu egocentrismo. Tem duas moedas. Mas diante disso tudo que foi falado, eu não sei se o que aconteceu que possa ter machucado teu coração com alguém. Eu não sei também. Eu não sei na vida de cada um aqui. Mas imagine se Deus fosse romper com a fidelidade dele sobre as nossas vidas, se todas as vezes que a gente traísse ele com as nossas atitudes. O que seria de nós? O que seria de nós? Paulo, ele simplesmente não só abriu o coração para estabelecer ali uma comunhão, mas se você for ler antes do versículo 3 em diante, até o versículo 10, preste atenção no que ele fala para aqueles que estavam acusando e machucando o coração dele. Paulo começa falando assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, há muita paciência nas aflições, nas privações, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias do jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivos, quer defensivos,
por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas não entristecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo está falando, eu passo por dificuldade também, eu passo por falha, eu sou um nada, eu sou o mesmo que vocês. Então por isso nós temos que estar juntos nessa caminhada, para que o Espírito Santo nos conduza, para que nós possamos viver as promessas, para que nós possamos atingir o objetivo, para que nós possamos viver de acordo com os padrões do reino. Paulo abriu, escancarou o coração e mostrou: olha, eu me entristeço, eu sou caluniado, eu falho também. O que eu quero falar nessa noite: não existe super-homem no reino espiritual. Existem filhos e filhas de Deus que passam por dificuldade, e Deus estabeleceu o processo da cura, o processo para nós vencermos essa dificuldade, que é a coletividade, que vem através do agir do Espírito Santo de Deus. E para isso acontecer, é necessário que eu abra e mostre o meu coração e revele quem eu realmente seja, que eu pare de ser julgador, que eu pare de ser egocentrista e mergulhe na graça de Deus e caminho com meu irmão como um. Essa é a chave, esse é o caminho para que nós possamos começar a viver as promessas e o sobrenatural de Deus, para que nós possamos crescer no Espírito, para que nós possamos parar de viver uma vida medíocre e ficar se contentando simplesmente com o maná no deserto, mas sim, em conjunto, em coletividade, tomarmos posse da terra prometida. E essa terra prometida é trabalharmos para a vinda do nosso Rei. E enquanto Ele não voltar, nós estamos no processo de deserto. Se coloque de pé no teu lugar. Quando eu pedi, eu falei: não senta sozinho nessa mensagem, fica perto. O Espírito Santo, ele não age no individualismo, ele nunca vai agir no individualismo. Sabe, quando eu começo a olhar para essa mensagem, eu começo a ver o quanto eu sou, o quanto egocentrista eu sou, o quão ruim eu sou. E eu começo a ver que eu preciso e necessito de amigos e pessoas que estejam ao meu lado para me ajudar. Sabe, para nós começarmos a viver intensamente o verdadeiro evangelho que Cristo nos deixou, é necessário eu me expor. É expor para que a glória venha na minha vida, para que a glória venha na minha casa, para que o Espírito Santo sopre e comece a gerar vida onde que precisa ser gerado no meu coração. É necessário eu pedir e necessitar que o Deus haja e comece a arrancar toda a raiz de amargura do meu coração, todo o meu centro de justiça, tudo aquilo que me impede de caminhar e prosseguir. Fala: Senhor, arranca, tira, trata, molda quem eu sou, porque eu preciso andar, eu preciso mergulhar nessa intensidade, nesse reino e caminhar com meus irmãos. A pergunta que eu te faço é: como está o teu coração para Deus? E como está o seu coração para com o próximo? Recentemente eu estava com o Gui, a gente tinha voltado no cinema, a gente parou no primeiro semáforo, um índiozinho parou, pediu moeda. Eu tinha uma moeda no bolso, dei para o índiozinho.
E no segundo semáforo, um outro índiozinho parou a gente. E a gente já não tinha mais moedinha para dar pro índio. Aí a gente começou a voltar. Do nada começa a tocar Fernandinho, né? Para quebrar as pernas, né? E a gente começou a lembrar, nossa, quanto dinheiro que a gente gastou no cinema, quanto bala, quanto doce a gente gastou. Sendo que eu podia simplesmente olhar com a ótica de Deus para aqueles índiozinhos e podia ter investido na vida deles. Eu comecei depois a perceber o quanto a nossa igreja estagnou, porque o mundo está crescendo em ódio, o mundo está crescendo em perdição, e nós continuamos encasulados no nosso mundo e não estamos fazendo mais uma diferença. É porque nós colocamos envolturas no nosso coração. Eu tenho feito uma oração, Senhor, me exponha o máximo, me exponha o quanto for necessário, mas eu quero viver os princípios do reino, eu quero amar o meu irmão, eu quero caminhar junto com o meu irmão, eu quero fazer diferença, eu não quero morrer no deserto, eu não permito que a minha geração morre no deserto sem entrar na terra prometida. Então abre a minha visão, me ajuda a lavar os pés dos meus irmãos. Essa tem sido a minha oração. Esse tem sido o meu choro. Não permita que o Alan Daniel, o egocentrista, o individualista, feche os olhos para o que é importante para o Senhor, que são as vidas. É a vida de quem está dentro da igreja, é a vida de quem está lá fora. Eu vivo para servir, eu fui chamado para servir e caminhar com Ele, com todos. Não é um título que tem que me fazer distinção. O que tem que reinar sobre a minha vida é a vida de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, meu querido, Ele não vem simplesmente para te derrubar no chão. Ele não vem simplesmente para você sentir um arrepio. Ele não vem simplesmente para você ter dons extraordinários. O Espírito Santo vem para matar quem realmente você é, para colocar ordem nos caos que é a sua vida e resgatar a natureza de Cristo que foi perdida, a natureza de Cristo que é amar o meu irmão, que é servir o meu irmão, que é estar em comunhão com o próximo. Essa é a verdadeira característica, objetivo e missão do Espírito Santo de Deus: resgatar a natureza de Cristo. É fazer você viver não de acordo com a tua vontade, mas sim com a vontade de Cristo. Viver como Cristo viveu. O mistério não é você cair no Espírito, amém, glória a Deus, mas o verdadeiro objetivo é você andar no Espírito. Eu preciso cada dia abrir meu coração, me expor. Por isso eu estou no altar. Se você crê que você precisa também abrir o teu coração no altar, junto com o irmão em Cristo, abrir o coração, pedir para que Deus arranque e molde quem você é, que Ele sopre o Espírito dEle em sua vida, para que você possa começar a caminhar de acordo com a vontade dEle. Eu convido você a estar comigo e a gente caminhar de acordo com os princípios do reino, não de acordo com meus princípios. Eu já estou aqui na frente, eu convido você. Pode continuar. É uma mensagem dura, ela foi dura para mim. A gente é tão egocêntrico, né? Ontem me chegou uma pessoa no gabinete. Eu evangelizei essa pessoa 5 anos atrás. Eu não lembrava dele, eu não lembrava que eu tinha falado com ele. Ele falou: olha, eu lembro de você, você pregou para mim em tal praça, você me trouxe no culto. Eu não lembrava, o nome dele é Clévias. Ele falou: há 5 anos atrás você nem era pastor ainda. Ele me lembrou de tudo, eu lembrei. Falei: nossa. Ele falou: cara, depois daquele dia eu aceitei Jesus, eu me libertei da droga, eu não estou usando mais álcool, eu tenho uma filhinha. Ele começou a mostrar tudo que Deus tinha feito na vida dele. Eu não sabia se eu chorava ou se ao mesmo tempo eu gritava de dor, porque quantas pessoas eu passei na praça, eu tinha tempo livre e não falei do amor de Cristo.
Ele só veio aqui, depois de 5 anos, sabendo que eu era pastor. Nem sei como ele sabia. Ele falou assim: eu só vim te agradecer porque eu estou indo para Florianópolis, ficar com a minha família. Depois eu fiquei: Senhor, se eu tivesse pregado mais um pouquinho nos lugares que eu passo, quantas pessoas poderiam vir aqui, junto comigo, e glorificar o nome de Deus? Pode continuar, pode ir. A unção não é para mim, a unção não é para você. A unção que Deus libera sobre a sua vida, o que Ele sopra na sua vida, é para essa pessoa que está ao seu lado, independente de se você conhece ou não. A história do avivamento da igreja desde o Antigo Testamento começou quando Israel dobrava o joelho e se arrependia, todos juntos, aí a glória de Deus se manifestava. Eu não quero me arrepender sozinho, eu quero me arrepender com meus irmãos, porque eu quero viver esse avivamento, amém? Querem viver esse avivamento comigo? Querem viver esse estilo de vida no reino comigo? Vamos orar juntos. Eu não vou conduzir uma oração, eu vou orar junto, porque eu me coloco no quadro de um coração egocêntrico. Eu preciso que Deus reine mais no meu coração. Eu preciso que Deus sopre mais em minha vida. Eu preciso mais da unção dele para a coletividade. Então junto comigo, clame, ore, fala assim: eu preciso, eu me arrependo. Ah, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Pai, eu quero me arrepender de todas as vezes que eu fui egocêntrico, por todas as vezes que o meu coração, as minhas atitudes impediram o agir do teu Santo Espírito, Pai. Pai, eu me arrependo, eu te peço perdão por todas as vezes que eu deixei de estender as mãos para o meu próximo, para os meus irmãos. Pai, me perdoe. Me perdoe, Pai, porque muitas vezes o meu coração constrói altares de idolatria. Pai, arranca isso do meu coração. Sopra o teu Espírito Santo em nós. Sopra em mim o teu Espírito, Pai. Pai, nós queremos andar no reino juntos. Nós queremos chegar no lugar juntos. Nós queremos tomar posse da terra prometida juntos, papai. Então sopra em nós. Venha tratar o nosso coração. Venha perdoar, porque quantas vezes nós fomos preconceituosos com os nossos irmãos. Pai, venha nos perdoar, porque quantas vezes eu achava que o reino tinha que girar ao meu redor. Me perdoe, Pai. Me perdoe, Pai. Pai, vem tirar, vem arrancar. Como está escrito em Oséias capítulo 3, versículo 17. Pai, venha. Entre no nosso coração, nós arrancamos toda a envoltura dele e venha tratar a raiz, e sopre o teu Espírito, plante o teu trono de glória e plante, Pai, o teu reino no nosso coração. Não nos deixe, Pai, caminhar machucado. Nós queremos andar no Espírito. Nós queremos andar no Espírito. Nós queremos andar de acordo com a tua vontade. Queremos andar de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer. Então, Pai, não nos permita sair nessa noite sem ser tocados, Pai, sem ser moldados, sem ser confrontados pela tua graça e pelo teu amor. Pai, junto com os meus irmãos em Cristo, com a minha família em Cristo, como igreja, nós queremos, Pai, apresentar, entregar o nosso coração no teu trono, diante da tua glória, diante da tua presença, Pai. Tenha liberdade, Pai, para agir em nossos corações, e que nós juntos possamos viver, Pai, este avivamento, esse sopro, Pai, em Curitiba, no Brasil, nas nações, um só corpo, uma só igreja, que caminha junto, Pai, em prol da tua glória, Pai. Essa é a nossa oração. Te entregamos as nossas vidas, te entregamos aos nossos lares, te entregamos os nossos afazeres, te entregamos o nosso cotidiano. Colocamos tudo, Pai, tudo em tuas mãos, e que tudo que nós formos fazer, o teu nome possa ser exaltado, o teu nome possa ser glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor, dê um abraço ao teu irmão.
Sai do teu lugar, abraça. Mesmo não conhecendo, abraça. Fala, eu estou contigo. Vamos caminhar junto para uma aposta daquilo que Deus tem para mim e para nós.